Agora, desconforto respiratório, isso a gente precisa saber em casa. Isso a gente precisa saber quando identificar quando que tem esse desconforto respiratório. Uso de musculatura acessória. Como que funciona a respiração? Respiração é uma coisa mecânica. A gente tem esse músculo que a gente chama de diafragma, que fica aqui na base do pulmão. Na inspiração, esse diafragma contrai e puxa aqui para baixo. Ele puxa aqui para baixo, o pulmão ele insufla e puxa o ar para dentro. Isso é uma respiração. O ato da inspiração é ativo. A gente contrai o diafragma, o ar entra e faz a oxigenação. Acabou de fazer a inspiração, o diafragma sozinho. A expiração é passiva. O diafragma ele vai relaxar, ele volta para cima, empurra o pulmão para cima e o gás carbônico sai para fora e faz a exalação do ar que não compete a gente, que o gás carbônico depois da troca toda. Isso é o músculo diafragma, um dos principais músculos nossos da respiração. Fora de período de doença, de pneumonia, é basicamente o músculo que a gente vai usar. Diafragma. Quando você tem alguma patologia de pulmão, ou alguma obstrução, alguma coisa do tipo, que dificulte a troca gasosa, ou às vezes dificulte a contração do diafragma, ou às vezes dificulte o pulmão de encher de ar para fazer essa troca gasosa, o organismo começa a pensar, poxa, eu preciso trazer mais ar para o meu pulmão. Então eu tenho que puxar mais esse pulmão ainda para baixo, tenho que insuflar mais esse pulmão para conseguir vir mais ar para o pulmão. E a gente começa a usar todas as outras musculaturas. Quais são essas musculaturas? Os músculos intercostais, que são esses que tem entre as nossas costelas. Tudo isso vai fazer, quando a gente começa a respirar, que faz aquela força para respirar, você pode aparecer as costelinhas. Eu acho que tem até como a gente colocar um videozinho de um desconforto respiratório para a gente mostrar direitinho. Que quando a criança está com dificuldade para respirar, ela faz a força e não é só o diafragma que vai abaixar. Essa musculatura toda das costelinhas, ela vai entrar também. Então, uma coisa que você começa a reparar no seu filho, na criança que você está olhando ali, você começa a enxergar todas as costelas do bebê, a hora que ele está respirando, coisa que normalmente a gente não vê. Então, pode ter o que a gente chama de retração tiragem intercostal, que é quando começa a aparecer todas essas costelinhas enquanto a criança está respirando. Outra coisa, o diafragma, a gente tem uma coisa que a gente chama de retração subdiafragmática também. Você começa a ver que a barriguinha ela começa a ir para fora e o tórax começa a entrar. Então, é aquilo que a gente chama de... Começa a fazer o balancinho, é uma respiração, e você fala, poxa, a criança dá a impressão que ela está respirando com a barriga. De tanto que ela está forçando, a barriga acaba indo para fora, o tórax entra, por conta da pressão pressão negativa que faz lá dentro, né? E aí começa a fazer aquela tiragem subdiafragmática. Outra coisa que pode acontecer, retração de fúrcula, que é essa parte da nossa garganta aqui, a hora que a criança começa a respirar com muita dificuldade, começa a entrar muito, ela começa a afundar. Isso é outra coisa de um sinal. É legal agora a mãe que tem a sua criança lá do lado, dá uma olhadinha como o seu bebê está respirando. O normal. E você já vai normal. saber o normal. Não é normal aparecer costelinha, não é normal afundar aqui na garganta para respirar. Se tiver algum desses sinais que o doutor Eduardo está falando... Tem mais um sinal que você ia falar, o último, o batimento de asa de nariz. Batimento de asa de nariz, exato, que é outra coisa também. Porque, é assim, né, a gente sempre costuma brincar que quanto mais abre o nariz aqui, mais ar consegue entrar. Então, é uma das coisas que o organismo faz também. Então, tiragem intercostal, começa a aparecer todas as costelas, retração subdiafragmática, que começa a aparecer a barriguinha aí para fora, que o tórax começa a entrar, começa a ficar aparecendo aqui embaixo do tórax. A retração de fúrcula, que é quando aqui, e o batimento de asa de nariz, que a criança, conforme ela começa a respirar, você vê que o narizinho fica abrindo e fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando. Gente, isso é muito sério, isso é muito sério. Se você viu que sua criança está apresentando esses sinais, corra para o pronto-socorro, vá para o pronto-socorro.